Quem esteve na penúltima pregação que eu fiz aqui, eu falei, o tema foi Criando Raízes, o Segredo. Eu disse que tinha outras mensagens falando sobre isso, e que na oportunidade eu voltaria a falar. A oportunidade chegou. Hoje eu vou falar sobre raízes profundas. Não será um tema assim pentecostal, mas será um tema de conhecimento da palavra, de conhecimento daquilo que eu tenho que fazer para entender que eu tenho que manter esse avivamento no meu coração e deixar eu ser transformado no meu dia a dia. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Também naquela ocasião eu li Salmos, capítulo 1. Mas eu vou ler os versículos 1, 2 e 3, está na NVI, Nova Versão Internacional, na linguagem. Enquanto você localiza, já vou avisar, senão eu corro o risco de esquecer. No final do culto terá a cantina, com arrecadação voltada para a festa das crianças, que vai acontecer no dia 9. Sim, dia 9, aqui na igreja. Diz assim o texto: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Eu já ouvi um pregador brincando assim, quando ele estava pregando: meu tempo está curto. E naquela ocasião o pregador falou assim: quem me dá 5 minutos? Um monte de gente levantou a mão e começou 5, 10, 15, 20. Se cada um me der 1 minuto aqui, eu vou ter quase 2 horas para falar, mas eu não vou gastar isso tudo, não. Prometo ser rápido. Então eu quero que você fique atento no ensino. Você já imaginou, amado? Não sei quem veio da outra vez, viu que havia uma árvore frondosa aqui com as suas raízes entrando terra adentro. Uma imagem aqui, na outra ocasião, na outra mensagem. Então você imagina uma árvore frondosa sem raízes? As raízes é que vão dar sustentação em toda e qualquer adversidade que venha sobre ela. Então, uma árvore frondosa, ela precisa de raiz. Aliás, uma árvore frondosa sem raízes, o peso dela é suficiente para derrubá-la e destruí-la e levá-la à morte. Tá? O destino de uma árvore frondosa sem raiz é o chão, no primeiro vendaval. Olha, e a força e a sustentação de uma árvore, elas estão nas raízes, na profundidade da raiz. E essas raízes precisam estar aprofundadas e não podem ser superficiais ou esparsas somente. Entenda isso, eu quero que você me acompanhe. E isso que eu estou falando para você nesta noite é uma metáfora que se encaixa muito bem na minha vida e na sua vida como cristão. Se a gente fazer uma comparação, nós vamos perceber isso. E como uma árvore, se nós não aprofundarmos as nossas raízes, nós vamos ser derrubados da fé no primeiro vendaval que surgir na nossa vida.
a primeira corrente de vento que vir sobre nós, nós seremos derrubados, nós não suportaremos, nós não vamos caminhar, nós vamos para o chão e vamos ser destruídos. E para não cair da fé nos momentos de tribulação, é necessário nós estarmos firmes, fortalecidos e sustentados. E eu só vou ser sustentado se eu tiver raízes profundas. Olha só, lembra da parábola do semeador? Amém? Quem lembra? A parábola do semeador nos faz lembrar da importância das raízes. Você se lembra? Aquela semente que caiu à beira do caminho nem chegou a nascer, porque ela foi devorada pelas aves. Ela não teve tempo e nem oportunidade de criar raízes. A que caiu no solo rochoso, ela nasceu e logo morreu. Isso porque ela não pôde aprofundar as suas raízes por causa das pedras. Aquela semente que caiu entre os espinhos, também nasceram aquelas sementes. Mas logo elas morreram. Por quê? Porque elas foram sufocadas pelos espinhos e por fatores externos ao da raiz, mas que provavelmente impediu que ela pudesse crescer e que suas raízes pudessem aparecer e firmar ela nesse crescimento. Tá? Somente vigorou aquela semente que caiu e nasceu em boa terra. Por quê? Porque foi a única semente que se aprofundou e criou raízes. Percebe, amado? Então, é hora de nós entendermos que mesmo que nós já tenhamos... Eu estou falando com um crente que tem raiz, amém? Mas mesmo que você tenha raiz, é hora de você começar a olhar para si e dizer: eu preciso aprofundar as raízes que eu tenho, porque se eu continuar desse jeito, pode vir vendavais fortes sobre a minha vida e eu não poder suportar. Eu quero dizer para você, quanto mais profunda a sua raiz, mais forte você é. Quanto mais profunda a sua raiz, mais fé você tem no Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus que você ouviu o testemunho aqui do Dilcimar aqui dizendo, se você não tiver fé, você não suporta. Eu quero transferir ou mutar isso para dizer assim, se você não tiver raízes profundas, você não vai suportar as adversidades que vêm sobre você. Escute, o mais importante, amados, em uma árvore são as suas raízes, porque elas vão determinar a saúde da árvore e em todos os seus anos de vida. Quanto maior ou quanto mais profunda a sua raiz, mais forte você é. E eu quero dar um testemunho aqui. Muitos aqui ouviram de que eu passei por um procedimento cirúrgico recentemente. O médico falou que eu precisava ficar 15 dias de molho. No 4º dia eu estava aqui na igreja trabalhando. Porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na minha vida. Eu sempre vivi assim. Por quê? Porque eu decidi criar raízes profundas na minha vida. Não será qualquer vento que vai me abalar. Aliás, mesmo que seja um vendaval, eu não serei abalado porque eu deixei ou eu cultivei criar raízes profundas na minha vida. As raízes que alimentam a minha fé. Sabe, é importante que o crente tenha uma raiz profunda, amado. Quantas pessoas têm desistido de ser aquilo que Deus sonhou para elas, porque elas não conseguem passar por momentos difíceis, não conseguem passar por pressões, não conseguem suportar tristezas. Amado, você pode estar triste, mas você serve um Deus que derrama uma unção de alegria sobre a sua vida, e você precisa entender isso. Não será tristeza que vai deixar você ou deixar que você desista daquilo que Deus tem para você, porque Deus tem o melhor para você. Sabe, chegou a hora de você ter uma fé inabalável.
Chegou a hora de você firmar suas raízes naquilo que você crê, porque uma árvore despreparada não vai dar fruto. Então eu estou falando para você que chegou a hora de você começar a colher os frutos, porque você está firmando a sua raiz naquele que tudo pode na sua vida. Então você precisa estar preparado, assim como a árvore precisa estar preparada para dar frutos. Ai, ai, ai. Eu quero levar você a ser uma árvore preparada nesta noite para dar frutos exponenciais, frutos extraordinários, frutos além da medida, frutos além da sua capacidade. E você vai passar por todos os momentos sendo alimentado por aquele que tem a palavra para alimentar você e firmar as suas raízes com profundidade, para que você, como árvore, seja uma árvore que tenha frutos extraordinários. Eu estou falando nesta noite para crente, eu estou falando nesta noite para aquele que está aqui pela primeira vez ouvindo essa palavra. Eu estou falando para você de que o Senhor, quando entra na sua vida, Ele vai gerar uma transformação que você verá a diferença de quando você não servia a Deus e a partir do momento que você começou a servir a Deus. Vai gerar uma diferença a partir do momento que você decide criar raízes profundas na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. O foco vai estar sempre em se alimentar daquilo que Jesus nos oferece. Como nossas raízes então podem ser mais profundas? E eu quero falar um pouco sobre isso. Para ter raízes profundas, amados, você precisa confiar em Deus em todo o tempo. Às vezes nós somos levados a confiar em Deus, amados, somente em momentos que nós estamos passando aqui ouvindo a palavra do Senhor. Mas o Senhor nos convida para confiar nele em todo o tempo. Não dormita o guarda de Israel, ele cuida de você. O Salmos 19, lá no verso 7, 8 e depois o 11, fala assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios aqueles que são inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer ao Senhor. Existe um fator crucial para ter raízes profundas. É você confiar. Confiar naquele que pode todas as coisas, confiar naquele que te criou segundo a imagem e semelhança dele, confiar naquele que cuida de você o tempo todo, porque ele não dorme. Enquanto você está dormindo, ele está lá na frente preparando as vitórias que você vai conquistar amanhã. Mas não é confiar em algum momento, mas é confiar em todos os momentos. Não existe confiar em Deus 99%. Ou você confia plenamente, ou se você botar 1%, você pode de não confiar, você pode pôr tudo a perder. Nós precisamos confiar 100%. É caminhar, é dizer, eu vou repetir aqui, eu sei que o meu Deus é poderoso, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Deus cuida de mim, eu sei que o Senhor não dorme, mesmo enquanto eu estou dormindo ou descansando, o Senhor está cuidando de mim, está me guardando, está me protegendo, está preparando o dia da manhã para me conquistar uma vitória. O inimigo quer fazer com que a gente não confie. Mas uma das principais ideias dele é trazer a dúvida para você. Por isso que você tem que ter essas palavras no seu coração. Tem adversidade, eu estou passando um deserto. Mas eu sei que lá na frente, se eu começar a não suportar, o Senhor vai plantar um deserto, um oásis no meio do meu deserto, para que eu possa ser revigorado ali e chegar no final do deserto cantando um hino de vitória. Eu vou chegar, eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu vou chegar onde Deus projetou para que eu chegasse, onde Deus planejou. Deus me colocou aqui e disse,
coloco em você um destino e você vai chegar nele. Eu tenho que confiar nisso. Está triste, está passando por adversidades. Eu sou assim, amado. Quando o médico falou, vai precisar operar, eu falei, marcar. Aí quando o outro estava me marcar já, você não está com medo não? Estou não, doutor, vamos operar logo. Aí o outro foi me examinar. Ele falou assim, começou a explicar como ia ser a operação, amado. Ele falou assim, você vai tomar anestesia geral. Eu falei, doutor, não tem jeito de ser só local, não. Eu queria ver a operação. Quando ele falou assim, você está doido, rapaz? Eu falei, estou não, doutor, eu queria ver. Não, você não pode ver nada, não. Tá bom, então não posso, é melhor obedecer, né? Melhor obedecer. Mas eu preciso o quê? Expressar essa confiança que eu tenho no Deus que cuida de mim. Porque se eu falar que Deus cuida de mim, quando eu chegar ali fora e dizer não, ou colocar dúvida, quem primeiro vai saber que eu coloquei a dúvida de que Ele não, que eu tenho dúvida de que Ele cuida de mim, é o próprio Deus. Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que acontece na minha vida. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra veio à minha boca, Ele já conhecia todos. Antes que eu estivesse lá no ventre da minha mãe, toda a minha história já estava escrita. Deus não ia me trazer para este mundo, mandar eu subir num barquinho, me levar para alto mar e pular, ir embora e me deixar sozinho, só no bote, nem mesmo com o remo na mão. Porque tem hora que Deus fala, eu estou aqui, mas é tu que vai remar. Eu preciso o quê? Confiar. Vou cair não, fica tranquilo. Agora então, nem se fala. Todas as vezes que por falta de confiança eu resolvo fazer as coisas do meu jeito, eu assumo um lugar que é de Deus. Eu tomo o seu trono e isso vai trazer destruição e derrota para mim. E o pior, eu começo a falar que foi Deus que me abandonou. Eu quero dizer que quando eu assumo essas coisas, eu que abandonei Deus. Por isso, Ele nos leva a esses lugares de vulnerabilidade, onde o nosso coração vai ficar exposto e Ele se revela como nosso protetor e como aquele que realiza nossos maiores desejos. Deus nos leva para lugares, para desertos ou para vales, para nós entendermos que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, que se não estendermos a mão para Ele, se não olharmos para Ele, se não confiarmos nele, nós iremos sucumbir naquele vale, naquele deserto, naquela dificuldade. Deus está empenhado em nos mostrar, amados, através do seu processo em nossas vidas, que nós podemos confiar a Ele os maiores anseios de nossos corações, porque estes também são seus maiores anseios para cada um de nós. Então, quando eu traço um plano, quando alguém traça um plano e vem falar comigo, fala, pastor, eu estou pensando em fazer isso. Vai, irmão, porque Deus vai te surpreender. Ele vai te dar coisas maiores do que essa que você está pensando. Olha só, eu mudo. Eu coloco em Deus toda a confiança. E é assim que eu e você precisamos proceder. Porque como uma planta nascida no terreno pedregoso, um novo convertido ou um crente, sem aprofundamento na palavra de Deus, diante do primeiro problema, vai se esquecer, sabe, de toda alegria e vai se desviar da fé. Por isso que eu preciso ter raízes profundas. E isso acontece porque muitos de nós achamos que Jesus é como a lenda do gênio da lâmpada mágica. Sabe aquela da lâmpada mágica? Aquele que atende a todos os nossos desejos e nos dá tudo o que pedimos de uma maneira assim, de qualquer jeito. Quanto mais você conhece o Senhor,
mais Ele vai liberar bênçãos para você. Não porque você é merecedor, porque a palavra de Deus diz, à medida que eu me achego a Deus, Deus vai se achegando a mim, e vai revelando os mistérios que Ele tem escondido para a minha vida. Sabe o que é isso? São vitórias, são conquistas, são as coisas que eu vou alcançar à medida que eu conheço mais a Deus. À medida que eu tenho uma intimidade maior com Deus, Deus vai se revelando a mim, amado, tá? Então, Deus percebe que a fé não é a base do troca-troca, e nós precisamos perceber isso. Eu creio em ti, eu tenho que falar, eu te adoro, e em troca o Senhor me abençoa com uma vida tranquila e próspera. Depressa, essa pessoa vai se decepcionar, e o diabo é especialista em lançar e trabalhar as decepções dos nossos corações. Talvez eu estou falando aqui nesta noite com crentes que já se afastaram da presença do Senhor por causa de alguma decepção, por causa de algum problema que enfrentou e não suportou porque não tinha raiz profunda, enfrentou esse problema e não teve forças para dizer, não, eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Às vezes nós não suportamos, porque não aprofundamos no conhecimento da palavra e não aprofundamos no nosso relacionamento com Deus. Eu estou falando da palavra, eu estou falando de oração, eu estou falando de vida com Deus. Sabe, eu vivo de uma maneira atabalhoada, de qualquer jeito, sem compromisso com o Senhor, sem estar na presença dEle. Ele vai me abençoar? Vai, mas serão migalhas para aquilo que Ele tem para aqueles que se aproximam e se achegam a Ele. E eu acho, e o inimigo ainda me cega e diz assim, quantas bênçãos você está recebendo? Não, Deus tem muito mais para você. Quando você decidir se aproximar dEle, quando você decidir buscar o conhecimento da palavra dEle, quando você guardar a palavra dEle no seu coração para não pecar contra Ele, quando você entender que a palavra e a direção que Ele dá para você através da palavra é algo supremo na sua vida e você vai seguir de uma forma extraordinária. Ouça. Alguns falam assim de forma cega. Cega não, você conhece a palavra, você sabe através da palavra que Ele cuida de você, você sabe através da palavra que Ele tem os melhores projetos para você, você sabe através da palavra que você é cidadão celestial e Ele te colocou aqui como um cidadão dos céus, mas como um humano, mas que você é aquele que veio do céu com um projeto específico a Deus te abençoar aqui nesta terra, para você começar a experimentar o melhor de Deus quando você chegar lá. Eu quero te convidar nesta noite para você tomar uma decisão. Passar pelo processo que você está passando, não importa qual seja, com confiança, lembrando-se do que Deus já fez na sua vida. Está difícil? Mas Deus vai te dar vitória. Está com problema de saúde? Ou Deus vai usar um médico para te operar, ou para te dar um medicamento certo, ou Ele vai usar um profeta para liberar uma palavra de cura para a sua vida, ou você vai orar e tomar posse do conhecimento, através do conhecimento da palavra, dizendo, não, meu Deus vai me curar, eu sei que Ele vai resolver o meu problema, porque Ele é poderoso. Aí me traz aqui a memória, a confiança de Davi no processo de aprofundamento das suas raízes. Salmo 1, ou mesmo quando ele enfrentou Golias. Antes de enfrentar Golias, ele disse o seguinte a Saul, o Senhor, antes de enfrentar Golias, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Aí eu estou acrescentando aqui, porque ele falou, me livrará. Mas o Senhor me livrará das mãos desse filisteu. Quem tem vitória para contar? Aqui. Então o Senhor já te deu vitória, você sabe quem é Deus na sua vida. Davi sabia que Deus não ia abandoná-lo, seja qualquer que fosse a situação que ele estivesse passando. E esse texto que eu acabei de ler é uma declaração de confiança. Você precisa se lembrar que reconhecer a voz de Deus através da palavra de Deus para você vai trazer segurança para você.
Porque a voz é o que nos conduzirá durante o processo. Segundo, amado, para ter raízes, para ter as suas raízes profundas, você precisa tomar uma decisão, passar pelas tempestades. Sabe por quê? Porque a tempestade está ali, e eu estou aqui, e eu começo a ficar com medo da tempestade, e o Senhor começa a me mostrar que tem uma tempestade ali, e Ele está trabalhando a minha fé e a sua fé. Ele está dizendo, pode confiar, pode andar sobre as águas, vem. Você se lembra, Pedro? Se és tu, Senhor, manda eu ir aí. Jesus só disse uma palavra para o doidão Pedro, vem. E o que aconteceu? Andou sobre as águas. Enquanto ele manteve o olhar firme, olhando para Jesus, ele continuou caminhando. Mas quando ele desviou o olhar, ele começou a afundar. Sabe? Em paz, Salmo 4:8 diz assim, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. No processo de aprofundar raízes, nós vamos passar por pressões. Nós vamos passar por momentos desconfortáveis. E isso vai trazer crescimento para nós. Quem não passou crise aqui e que venceu, e saiu da crise fortalecido, dizendo, meu Deus, como Deus cuidou de mim. Eu achei que eu ia ser destruído, eu achei que eu ia ser humilhado, cheguei até a ser humilhado, mas o Senhor me tomou pela mão e as pessoas começaram a me exaltar por causa da certeza e da firmeza de como eu caminhei na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo aquilo que Ele mandava eu fazer. São os outros que vão reconhecer, são os outros que vão levantar você, são os outros que vão olhar para você e dizer, como é que venceu? Como é que suportou? Eu quero dizer, você só venceu e você só suportou, porque o Senhor estava na sua vida e você fez dele o Senhor para você, aquele que ia cuidar de você, você creu que Ele estaria cuidando de você. Nós precisamos, sabe o que, amados? Aprender a descansar em meio a esses momentos. Porque tem hora que aos nossos olhos a gente não vê vitória, a gente só vê derrota. Os nossos olhos não conseguem, tem momentos que a gente não consegue ver do outro lado da montanha, a gente só vê a montanha, a gente só vê o muro, a gente só vê o fracasso, a gente só vê a derrota, a gente acha que a gente vai sucumbir, a gente acha que vai entrar no rio e vai morrer afogado ali, a gente acha que vai passar pelo deserto e aquele sol violento vai nos secar ali. A gente às vezes esquece que Deus está cuidando de nós, que Ele está preparando um caminho sobremodo excelente para cada um de nós. Qual o problema que você enfrentou? Ou que você está enfrentando? Se você decidir confiar no Senhor, Ele vai te levar para lugares altaneiros. Ele vai te levar para lugares superiores àquele que você está vivendo até agora. Eu estou dizendo para você outras palavras, o Senhor vai te dar vitória. Somente em Jesus nós somos sustentados para não cair nos vendavais da vida. Se a primeira função da raiz, amados, é impedir que a árvore caia, é estritamente necessário que você esteja enraizado, radicado naquele que pode todas as coisas da sua vida. O próprio Jesus nos advertiu quanto a essa necessidade. Quer ver? João 15, versos 5 e 6 diz assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, olha que tremendo, amados. O Senhor, o próprio Jesus está dizendo assim, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você.
Ele diz assim: esse vai dar muito fruto. Vai, aqui eu coloquei. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O verso 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O segredo da nossa força, o segredo da nossa resistência não está em nós. Esse texto aqui fala assim: nós não somos nada. Nós não podemos nada se quisermos caminhar sozinhos. Se nos desligarmos do Senhor, nós não conseguimos dar nenhum passo. Tá? Mas quando nós estamos em Cristo, nós podemos também todas as coisas. Sabe? Nós precisamos nos enraizar em Jesus para não tropeçarmos na fé. Porque Deus não está interessado no seu conforto. Deus está interessado no seu crescimento. E naquela ocasião eu falei que é muito mais importante inicialmente você crescer para baixo. Firmar suas raízes. Fazer com que elas sejam estabelecidas para que quando vem a adversidade você possa vencer. A razão por Deus ter nos deixado um consolador, Jesus, aliás, é porque sabia que nós seríamos levados a situações desconfortáveis. E Ele está aqui para orientar. Os discípulos de Jesus, eles enfrentaram momentos de desconforto para poderem experimentar crescimento. Então, se você está passando por momentos de desconforto na sua vida, deixa eu te falar, o Senhor está te levando a uma situação para você crescer na presença dEle. O Senhor está te levando a um momento ou algo na sua vida. Eu não estou achando a palavra aqui, mas é como se você estivesse passando por essa situação, para que a sua fé possa crescer no Senhor e para que a sua raiz possa se aprofundar mais ainda no Senhor. Para que você entenda que o Senhor está cuidando de você. Está difícil? Mas a vitória vai chegar em nome de Jesus. Mateus 8, a partir do versículo 24, diz assim: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Não importa a tempestade, o Senhor vai estar presente na sua vida quando você tem raízes profundas. Pare de tentar fazer o que só o Senhor pode fazer na sua vida. Tem coisas que para nós, ou tem coisas que não é para nós fazermos, é para o Senhor fazer. E às vezes nós estamos lutando com as nossas forças, querendo fazer. E como seguidores de Jesus, nós precisamos entender que nós estamos em construção. A sua raiz não é profunda o suficiente para suportar. Mas a palavra do Senhor nos ensina de que Ele não nos manda prova que nós não possamos suportar. E às vezes uma prova que Ele manda é para que eu possa crescer, aprofundar a minha raiz, porque amanhã virá outra mais forte, tempestade, outra crise mais forte, outra situação pior do que essa. Mas a sua raiz está mais aprofundada e você vai poder suportar aquela, ou enfrentar e suportar e vencer aquela situação que você está vivendo. Porque esse papel de construção ou de cuidar é de Deus. É Ele que vai sustentar aquilo que Ele construiu. Descanse em meio à tempestade. Te convido para aprofundar suas raízes.
Ainda, para ter suas raízes profundas, você precisa vencer as suas fraquezas. Você precisa tomar uma decisão. O Salmo 61, verso 2 diz assim: desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. O processo de ter raízes profundas vai envolver a sua e a minha fraqueza. As nossas fraquezas. Porque quais são as áreas que eu e você nos sentimos mais incapazes de vencer? A Bíblia diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós precisamos saber que Jesus vai nos ajudar a vencer. Então nós precisamos perseverar. E aí, quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu vou experimentar um novo nível de fé. Paulo já falava assim: quando estou fraco, como? Aí que sou forte. E você já deve ter ouvido alguém pregar sobre esse texto e falar, porque Paulo falou isso, a pessoa falou, porque na minha fraqueza, eu entendo que eu sou mais dependente de Deus. Eu entendo que eu preciso mais de Deus. Quando nós experimentamos fraquezas, nós temos acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. A nossa fé comprovada e uma força sobrenatural. É como se o Senhor está falando assim: a sua fraqueza vai tornar você forte. A sua fraqueza vai te elevar para outro nível de fé. A sua fraqueza vai te levar para lugares que você nunca foi. A sua fraqueza vai fazer você experimentar o extraordinário daquele que te criou segundo a imagem e semelhança dele. Tem muita gente que fala assim: eu não gosto de passar por situação de fraqueza. Eu não gosto de demonstrar que eu sou fraco. Não, quando eu sou fraco, eu me torno forte. Quando o Dilcimar fala que é o Senhor que me sustenta, ninguém entende. Dilcimar está dizendo assim: quando eu sou fraco, eu me torno forte. Jesus sempre vai aparecer para te ajudar. Assim como fez com os discípulos em meio à tempestade no texto que eu li. O Senhor estava lá e deu ordem à tempestade para cessar. Você está entendendo? Aplica isso em você agora. Ou será que os discípulos que estavam com ele eram melhores do que você? Não. O Senhor, assim como ajudou os discípulos, como tirou eles da tempestade, também hoje Ele está aqui para tirar você da tempestade que você está passando. Porque, amados, para de achar que a sua vida cristã é difícil de se viver. Não é não, irmão. O cristão nunca deve regredir e nem ficar estagnado na sua fé. Na sua vida com Deus, você precisa crescer cada vez mais. Você precisa aplicar a sua fé para você vencer. Está difícil? Mas eu vou vencer. Está difícil? Mas o meu Deus é comigo. Está complicado? Mas o Senhor vai descomplicar. Não tem caminho? Mas o Senhor vai abrir o caminho. Não tem porta? Mas o Senhor vai abrir a porta. Ou a porta está fechada, mas o Senhor vai abrir. Não tem porta e nem janela, o Senhor vai construir uma porta e uma janela para que eu possa passar. Nas suas fraquezas,
você precisa deixar que o Senhor te guie. Porque Ele não vai levar você para bater de frente de uma pedra. A hora que você achar que vai bater de frente na pedra e esborrachar, Ele põe uma porta lá e você passa. Se você está na fornalha, e isso significa que você está prestes a descobrir que a sua fé é forte, que a sua fé é genuína, mas você precisa crer que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer, Deus vai fazer, mas nós precisamos aprender também, e eu quero encerrar aqui, para ter as suas raízes profundas, você precisa decidir viver na palavra e não nas emoções. É a palavra que te dá o sustento, é a palavra que vai te dar força, é o seu relacionamento com o Senhor é que vai gerar uma confiança de que Ele não vai te abandonar nunca. Nós não podemos ser motivados pelas emoções. A emoção ela é importante, mas a emoção é um up para você crescer. A emoção é um up para você dar um salto. A emoção é um up para você ir além daquilo que você já está vivendo. Mas lá você firma lá onde você foi, através da sua fé, através do conhecimento da palavra, através do seu relacionamento com o Senhor. Nós temos que nos mover pela palavra. Nós temos que mover pela oração. Precisamos viver em um nível de satisfação, onde não estou satisfeito por aquilo que eu estou vivendo naquele momento, mas por aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Aquele momento é um presente de Deus, mas o que Deus diz é eterno. Dentre tantas coisas que Paulo orava por nós. Pode subir o Ministério de Louvor, por favor? Está o desejo de que nós tenhamos raízes firmes, aprofundadas, arraigadas. Aonde? Num terreno do maravilhoso amor de Deus. A palavra raízes, ou o termo arraigado, amados, que aparece em versões mais antigas, nos lembra um pouco do Salmo 1, versos 2 e 3 que nós lemos. Árvores que crescem à beira de um riacho. Está lembrado do texto? Diz assim, fala dos bem-aventurados cujo prazer está na lei do Senhor. Está lembrado? Amém? E nessa lei eles meditam de dia e de noite. O Salmo diz que essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho. E árvores que crescem na beira de um riacho, elas têm raízes profundas, porque o terreno é bom. E ali, essas árvores dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E a palavra diz assim também, tudo o que essas pessoas fazem, dá certo. Deixa eu contar uma história. Eu plantei umas flores lá em casa. Foi até você que me deu as mudas, aquelas 2 mudas, aquelas flores que eu achei bonita. E você falou assim, eu falei, eu preciso de umas mudas dessas para plantar no meu quintal. Você preparou lá e mandou para mim. E elas não queriam crescer. E eu não entendia. Eu falei assim, bom, eu tenho molhado o suficiente essas plantas, mas será que onde eu as plantei, elas não estão conseguindo vencer a terra porque ela pode estar dura, eu não fofei a terra suficiente. Falei, eu não vou arrancar isso daqui e replantar, porque eu corro o risco dela morrer. Falei, eu vou molhar mais. Quando eu chegava nela com a mangueira, eu tenho o costume de chegar com a mangueira no pé da árvore e contar 20 segundos. E depois ir para outra árvore, outra planta. 20 segundos, 20 segundos. Falei, nessa eu vou contar 60 segundos. E quem já foi lá em casa viu como estão bonitas aquelas flores lá em casa. Por quê? Porque eu permiti
que as raízes se aprofundassem mais, vencessem os obstáculos. Quem tem raiz profunda no Senhor, vence obstáculos, suporta as crises. Tá? Eu quero dizer para você que as raízes vai tirar você da zona de conforto, mas as raízes vão te dar alimento em momentos difíceis. Elas farão com que você permaneça e dê frutos. Raízes profundas. Eu só tenho e você só tem quando nós decidimos caminhar na presença e debaixo da palavra do Senhor, regando através de oração.